Imagine que há uma enorme bola quente escondida dentro da Terra. Ela está flutuando em um oceano de metal derretido. Esta bola também gira em seu eixo, mas se move mais rápido que o resto do nosso planeta. É assim que se parece o núcleo da Terra. A bola de metal sólido é o núcleo interno e tem 1.200 quilômetros de espessura. Essa é aproximadamente a distância entre Nova York e Chicago. E a coisa toda é feita de ferro quente e níquel. O núcleo externo é um oceano derretido. Para chegar à borda dele, você precisaria cavar um túnel na Terra com cerca de 5.950 quilômetros de comprimento. Mas dificilmente você iria querer ir até lá, porque é o ponto mais quente do planeta. A temperatura central é de 61 mil graus Celsius. Isso é mais alto do que a temperatura da superfície do Sol. Outra coisa incrível sobre este lugar: a gravidade no núcleo externo é 3 vezes mais forte do que a da superfície da Terra. Isso significa que se encontrássemos uma maneira de viver perto do núcleo e você atirasse uma pedra lá, ela cairia 3 vezes mais rápido do que o normal. Ela seria 3 vezes mais pesada. Você também se tornaria 3 vezes mais pesado. Isso não incomodaria nada, porque coisas muito piores aconteceriam. As condições de vida no núcleo seriam exatamente o oposto da vida na Estação Espacial Internacional. E seria muito mais difícil do que viver na superfície. Seria difícil para você até mesmo segurar um garfo na mão, por causa da sensação de peso. Almoçar seria um sério desafio. Você começaria a suar só em escrever com uma caneta no papel ou digitar em um computador. Mas se as pessoas conseguissem se acostumar com essas condições, elas se tornariam muito mais fortes. Os humanos aprenderam a usar o calor que vem de dentro da Terra como fonte de energia. Algumas empresas usam essa energia para aquecer água, o que gera vapor. Este vapor é usado para alimentar turbinas que produzem eletricidade. Se o núcleo esfriar e o calor desaparecer, esse tipo de eletricidade pode se tornar muito caro. Algumas partes da Terra poderiam ficar muito escuras, pois as pessoas poderiam voltar a usar velas e fogueiras para iluminar suas noites. E você também pode esquecer seu carro elétrico, porque carregá-lo seria muito caro. Telefones, computadores, a internet, todas essas coisas custariam muito mais. Mas essa seria, na verdade, a menor das nossas preocupações. Espere por isso. A rotação do núcleo quente cria o campo magnético da Terra. Este campo é como um escudo que nos protege do Sol e do espaço sideral. Se o escudo desaparecesse, a radiação solar e cósmica passaria pela atmosfera. O fornecimento de eletricidade ficaria gravemente instável. Micro-ondas, televisores, chaleiras, semáforos e computadores poderiam ser danificados. A tela do seu laptop ou telefone ligaria e desligaria aleatoriamente. Os vídeos poderiam congelar e as baterias poderiam acabar em 1 segundo. Os satélites parariam de funcionar, o que significa que não haveria mais nenhum sistema GPS para nos orientar. Diga adeus à navegação com o mapa do seu telefone. O equipamento de rádio também pararia de funcionar, então você não poderia fazer chamadas ou enviar mensagens. Mesmo agora, quando o nosso campo magnético está funcionando normalmente, as erupções solares ainda podem criar tempestades magnéticas que afetam os dispositivos eletrônicos e a saúde das pessoas. Algumas pessoas são sensíveis a essas tempestades e podem ter dores de cabeça muito fortes. Se o campo magnético desaparecesse completamente, todas as pessoas no planeta, juntamente com muitos animais, teriam enxaquecas muito dolorosas. Os cientistas teriam que inventar capacetes especiais para protegerem as pessoas da exposição às tempestades magnéticas. Se o núcleo esfriasse e você se perdesse na floresta, seria muito difícil encontrar o caminho de casa, mesmo com um equipamento simples. Sem o campo magnético criado pelo núcleo, a agulha da bússola não mostraria mais onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste. Você veria os pássaros enlouquecendo no céu. Eles não saberiam em que direção voar no inverno, porque sul não existiria mais. Na verdade, os animais não seriam mais capazes de migrar. No céu, os dispositivos de localização em aviões parariam de funcionar. Isso significa que viagens aéreas não seriam mais possíveis, até que as pessoas encontrassem uma nova maneira de navegar. Mas ei, vamos ver o lado bom, pois aqui sempre buscamos o que há de mais incrível. Você não teria mais que ir ao Polo Norte para ver a aurora boreal? Auroras apareceriam no céu noturno em todos os lugares. Elas ocorrem devido a partículas solares carregadas, que correm para as linhas magnéticas que se estendem de norte a sul. Mas essas linhas desapareceriam se o núcleo da Terra esfriasse, e as partículas iluminariam o céu em todo o mundo.
Um núcleo congelado também significa que as placas tectônicas parariam de se mover. Não teríamos mais terremotos em nenhum lugar do mundo. Mas isso não é tão bom quanto parece. O movimento dessas placas cria falhas na superfície da Terra. Elas nos dão acesso a minerais importantes. Sem movimento, produzir combustível poderia se tornar muito mais difícil. O preço da gasolina subiria. A maioria das pessoas teria que parar de dirigir seus carros. Haveria muito mais bicicletas e cavalos nas estradas. Talvez algumas lhamas. Os vulcões também parariam de entrar em erupção. Se o núcleo esfria, o magma esfria. Pessoas que vivem perto de grandes vulcões ativos não precisariam mais se preocupar tanto. Mas haveria uma desvantagem nisso. Os vulcões contêm uma grande quantidade de substâncias e minerais úteis. O solo ao redor dos vulcões é muito fértil, o que é muito bom para a agricultura. Portanto, mais pessoas agora teriam que comer alimentos criados artificialmente. Teríamos grandes problemas com o abastecimento de alimentos naturais. Só pessoas ricas poderiam pagar por aquele clássico sanduíche de tomate e pepino. Mas o pior seria a exposição a longo prazo à radiação, o que é muito ruim para a nossa saúde. Mais radiação significa que o risco de contrair doenças seria muito maior. As pessoas teriam que construir uma proteção especial para se proteger da radiação solar. Seria muito caro cobrir todo o planeta com essa tecnologia. Então, apenas criaríamos escudos separados para cada cidade. Imagine a visão de cada cidade coberta por uma enorme cúpula protetora. Nesse mundo radioativo, o trânsito entre as cidades só seria possível em transportes especiais fechados. As pessoas precisariam usar roupas de proteção. Você não poderia mais ir para o campo. As pessoas que quisessem morar em uma vila ou cidade pequena, sem muitos recursos, seriam forçadas a viver no subsolo para se proteger. Plantas e animais também teriam problemas. Ervas, flores e árvores receberiam grandes doses de radiação e não seriam capazes de florescer. O gado não poderia mais comer grama e feno. Leite, queijo e iogurte se tornariam escassos. As plantas teriam problemas para produzir oxigênio. O campo magnético não apenas nos protege, mas também protege a nossa atmosfera. Um núcleo congelado e a ausência de um escudo magnético significam que o vento solar destruiria a atmosfera em algumas centenas de anos. As condições na Terra mudariam completamente. A humanidade não se aventuraria mais fora dos domos protetores com suas atmosferas artificiais. Dentro, não teríamos apenas nossas cidades, mas também os últimos pedaços sobreviventes da natureza. Nossas árvores, lagos, grama, prados e flores. Tudo que restasse fora das cúpulas se transformaria em um deserto escaldante. Isso é o que aconteceu com Marte. O planeta vermelho não tem mares, oceanos e lagos. Alguns cientistas acreditam que ele está completamente seco porque seu campo magnético desapareceu. Sem proteção, Marte perdeu a maior parte da sua atmosfera e o vento do Sol varreu todas as águas da superfície. Mas claro, esta é apenas uma das muitas teorias. Isso teria ocorrido bilhões de anos atrás e ninguém pode dizer exatamente o que aconteceu. Mas não se preocupe, nosso planeta não se transformará em Marte tão cedo. O núcleo da Terra está esfriando muito lentamente. Levará 2 bilhões de anos ou mais antes que esfrie completamente. O que é estranho é que nosso campo magnético pode ser instável mesmo hoje. No hemisfério sul, há um ponto onde o campo magnético é fraco. Este lugar é chamado de Anomalia do Atlântico Sul. Partículas solares carregadas fluem por este ponto, o que pode causar problemas para os satélites em órbita quando passam por ele. Existem alguns outros lugares como este ao redor do mundo, mas, felizmente, eles não nos causam grandes problemas. Ainda bem. A Terra tem 3 camadas principais. 2 fazem parte do núcleo, uma densa e quente, chamada de núcleo interno, e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto. E depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada localizada dentro das profundezas do núcleo interno. O núcleo interno da Terra tem aproximadamente 2/3 do tamanho da Lua e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas.
Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para a qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100 mil terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do Sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante. O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tem uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do Equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta, fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão a molda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da crosta estão se empurrando uma sob a outra, e assim as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos, então o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos. A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1000 anos, mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre. As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alasca, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem 2 tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste.
Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Kurilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase 1.000 quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos dois lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais. Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro, um interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e, ao mesmo tempo, gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. E estaremos fritos se não fossem as nuvens. Hoje vamos trabalhar o nosso núcleo, então prepare-se para suar. Opa, desculpe, núcleo errado. Ei, nós viajamos muito, descendo para o núcleo interno da Terra e subindo para o espaço sideral. Mas e se pudéssemos combinar essas aventuras e descobrir o que se esconde nas entranhas de outros planetas e luas do Sistema Solar? Com a ajuda dessa hiperbroca interestelar, podemos conseguir isso, pelo menos em parte. As coordenadas estão inseridas, todos os sistemas prontos, e nosso primeiro destino é a Lua. A nossa Lua, na verdade. Nós pousamos em sua superfície cinza e desolada sob o céu preto, sem azul aqui, porque há muito pouca atmosfera para dispersar a luz. A broca começa a funcionar e primeiro passamos pela camada externa da Lua, a crosta, assim como na Terra. Estamos no lado ensolarado, então a espessura desta camada é de apenas 70 quilômetros, mas se pousássemos no lado escuro, seria mais do que o dobro dessa espessura. A Lua é um corpo rochoso, portanto sua crosta é em grande parte feita de silício, ferro, alumínio, cálcio, oxigênio e magnésio, com quantidades muito menores de outros elementos. Mais abaixo encontramos o manto, e é uma jornada longa e tediosa. Essa camada tem cerca de 1.400 quilômetros de espessura. O manto fica mais quente à medida que vamos mais fundo, encontrando os minerais compostos, piroxena e olivina. Eles são feitos de ferro, silício, oxigênio e magnésio em diferentes proporções. Finalmente, quebramos as camadas duras e entramos no núcleo externo semifundido. Outra jornada de cerca de 150 quilômetros à frente através desse pântano escaldante. E nós mergulhamos no oceano de ferro da casca do núcleo líquido. Tem quase 100 quilômetros de espessura e o metal derretido ameaça nos evaporar. Mas essa broca foi feita para suportar um ataque extremamente pesado. E é assim que finalmente paramos de repente. Nas partes mais profundas da Lua há um núcleo de ferro sólido que tem 240 quilômetros de espessura. Poderíamos perfurá-lo, mas seria desnecessário, então apenas colocamos uma bandeira aqui e pulamos para o próximo planeta na nossa lista de perfuração. E estamos em Mercúrio. Estava quente no interior da Lua,
mas na superfície do menor planeta do sistema é ainda mais quente. Isso porque ele está muito perto do Sol, é claro. Tudo bem, vamos perfurar. Mercúrio tem uma camada externa bem espessa, que é tanto crosta quanto manto e atinge cerca de 400 km de profundidade. Não é a jornada mais fascinante, não é diferente da Terra em muitos aspectos. Mas então, a broca para, batendo em uma parede sólida de metal. É o núcleo de Mercúrio, que tem um diâmetro de mais de 4.000 quilômetros. Ocupa 85% do diâmetro total do planeta. Não adianta tentar perfurar aqui, é completamente metálico e extremamente denso. Então, pulando para o próximo planeta. E estamos em Marte agora. Olhe, é o pôr do sol aqui, e o sol está tornando o céu azul nebuloso. Mas você sabe o que fazer. Quero dizer, estamos aqui para perfurar, então é isso que fazemos. A crosta de Marte é bastante fina em comparação com a da Terra. Apenas de 10 a 50 quilômetros de profundidade. Contudo, sua composição é praticamente a mesma: ferro, alumínio, cálcio, potássio e magnésio. Essa é uma das razões pelas quais os humanos procuram colonizar o planeta vermelho um dia. É muito semelhante ao nosso. Somos muito rápidos em perfurar a primeira camada, e a segunda, o manto, está agora sobre nós. É uma camada dura e rochosa com cerca de 1.800 quilômetros de espessura. Graças ao seu tamanho, Marte não é mais sismicamente ativo. Simplesmente não há magma fervendo sob a superfície do planeta, tornando-o silencioso e dócil. É uma longa escavação, mas finalmente chegamos a uma parada brusca, esbarrando no núcleo. Uma bola de ferro, níquel e enxofre, com o diâmetro de 3.200 a 4.200 quilômetros. Este núcleo é maior que o de Mercúrio, mas o próprio planeta também é maior, então isso faz sentido. Ok, então, nossa próxima parada é ainda mais interessante, porque é Júpiter. Esse gigante gasoso tem uma massa 2 vezes maior que todos os outros planetas do Sistema Solar combinados, e pousamos bem no meio do oceano dele. O oceano, ouso dizer, é o maior de todo o sistema e é feito de hidrogênio líquido. A broca atravessa suavemente a superfície do planeta, porque não há rocha ou metal duro aqui, apenas gás e líquido. Mas o tremor... Caramba! A pressão neste planeta é mais que enorme, é inimaginável. A broca mal consegue suportar, e à medida que vai mais fundo, a pressão também fica mais alta. Chegamos ao núcleo de Júpiter e é quase insuportável. A temperatura aqui é de cerca de 50.000 graus Celsius, e o núcleo em si não é sólido, mas sim líquido, mantido unido pela imensa pressão de todos os lados. A broca começa a chacoalhar, e isso é um mau sinal. Vamos sair daqui antes que quebre. Ufa, sem ventos, sem pressão, sem calor. Ao nosso redor existe um vasto deserto gelado, cruzado por cristais e faixas avermelhadas. É a Europa, uma das luas mais promissoras de Júpiter. Enquanto perfuramos o gelo, deixe-me explicar. Europa é uma das candidatas a ter vida extraterrestre no Sistema Solar e pode ser encontrada logo abaixo da casca de gelo através da qual estamos cavando. Tem apenas de 15 a 25 quilômetros de espessura, enquanto lá embaixo está um enorme oceano de água salgada, 2 vezes maior do que todos os oceanos da Terra juntos. O ponto mais profundo da Terra é a Depressão Challenger, que fica a pouco mais de 10 quilômetros de profundidade. O oceano em Europa, por outro lado, pode ter até 160 quilômetros de profundidade. Quem sabe o que pode estar escondido naquele mar profundo e escuro? De qualquer forma, viajamos rápido pela água e finalmente chegamos ao fundo do oceano. O manto começa aqui e é feito de rocha, assim como na Terra. E não muito mais fundo, encontramos o núcleo de metal dessa lua. Europa é um pouco menor que a lua da Terra, então não é de se surpreender que chegamos ao seu centro muito rápido. Ok, hora de partir. Vamos mais longe ainda. Eu prefiro perfurar o mais rápido que pudermos. Basta olhar em volta, está ardendo aqui. Definitivamente, estamos em Io, outra lua de Júpiter e o mundo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Olha, aquele vulcão tem o dobro do tamanho do Everest e está entrando em erupção agora mesmo. Felizmente, já estamos sob a superfície de Io, mas isso não quer dizer que estejamos seguros. Está tudo fundido aqui e vemos principalmente tons de amarelo e acastanhado devido às enormes quantidades de enxofre. O cheiro deve ser horrível. De qualquer forma, a característica mais peculiar é que tanto a parte interna quanto a externa estão sempre em movimento em Io. Júpiter e suas outras luas criam tremendas forças de maré, fazendo a superfície de Io inchar mais de 100 metros para cima e para baixo, como os maiores tsunamis da Terra, só que aqui não é água, e sim rocha. Quanto mais fundo vamos, mais calmo fica.
até que finalmente chegamos ao núcleo de ferro. Ainda está quente aqui, mas pelo menos não há tremores e inchaços como acima. Vamos colocar outra bandeira e ir para o próximo ponto. E esse seria Saturno, o segundo maior planeta do Sistema Solar e o mais conhecido pelos seus anéis espetaculares. Não é o único que tem eles, mas vamos chegar lá. Agora, como você certamente notou, nossa broca está simplesmente caindo através do hidrogênio e hélio gasoso que constituem a maior parte da superfície da atmosfera do planeta. Não há necessidade de trabalhar aqui. Apenas espere e torça para que a pressão imensa não reduza nossa broca a um pedaço de lixo. Por fim, a pressão se tornou tão grande que nos encontramos no hidrogênio líquido e aqui começamos a mergulhar. Em breve chegaremos ao núcleo sólido de Saturno. Ah, aqui estamos. É feito de ferro e níquel e, na verdade, é bem pequeno em comparação com o resto do planeta. Bom, o último destino nos aguarda, então vamos lá. E aqui estamos, Netuno. A broca lança âncoras imediatamente porque os ventos aqui são extremamente poderosos. Eles atingem velocidades 5 vezes maiores do que os furacões mais devastadores da Terra. Netuno é coberto por uma camada muito fina de hidrogênio e hélio, assim como Saturno ou Júpiter, mas por baixo há muito mais do que isso. Está quente, ventoso e solitário aqui na periferia do Sistema Solar, então vamos começar a cavar logo. Sob os gases, de repente há uma massa quente borbulhante de água, metano e amônia. Ufa! Essas substâncias são quentes, apesar de Netuno ser chamado de gigante de gelo. O nome vem de seu núcleo. Bem no fundo, para onde estamos indo rapidamente agora, uma pequena bola de rocha e gelo permanece completamente isolada. E apesar das temperaturas de ebulição acima, o gelo aqui embaixo é sempre frio.